Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença em mais um podcast aqui do Pod Praça. Hoje eu estou aqui com os meus colegas a Alicia, a Raquel e o Cléo para falar sobre urbanização, sustentabilidade e cidades resilientes. Então, para começar, eu queria contextualizar um pouco sobre urbanização. Então, eu queria entrar mais com um conceito, o que seria a urbanização. Primeiramente, a urbanização seria um processo de migração da população do campo para a área urbana, para a cidade. Mas esse processo de migração, ele ocorre justamente por causa do processo de urbanização, que é, na verdade, a mudança dos aspectos rurais de um local para os aspectos mais urbanos, que basicamente os aspectos mais urbanos é a industrialização em si, justamente por isso, que como tu disse, que as pessoas migram de um lugar rural para um local mais urbano. Sim, tem os fatores também da questão de oportunidade, tanto de serviços quanto de, vamos supor, a questão da qualidade de vida. Muitos serviços que a área rural não proporciona, a área urbana proporciona. Então, é um fator que impulsiona, na verdade, a urbanização. Então, também é um fator que é um problema, de certa forma. Que seria, Sim. vamos supor, que é um crescimento desordenado, porque Sim. o pessoal querendo... O êxodo rural aumentou bastante, a urbanização aumentou nos últimos anos gravemente, assim. E justamente isso do crescimento desordenado, a gente pode ver que reflete muito num tema do nosso, que é sobre sustentabilidade, porque quando tem um crescimento desordenado, querendo ou não, atrapalha um pouco na infraestrutura das cidades, até numa questão de ter áreas que poderiam ser transformadas em áreas sustentáveis e que acaba tendo uma criação de prédios, daí leva a várias questões de condicionamento. Então, isso tem muito a ver com o que tu disse sobre a questão da urbanização e da migração. Sim, e dentro dessa questão do êxodo rural, que vem junto com a urbanização, a gente tem os tipos de migração, né? Porque aí o êxodo rural nada mais nada menos é do que a própria migração da pessoa de um local para o outro. E aí, dentro desses aspectos de migração, a gente tem a migração pendular, que é como se fosse no movimento de pêndulo mesmo, é onde a pessoa que mora num lugar, ela vai para outro todo dia para trabalhar. Então, ela mora num lugar só para dormir. Se identificou, né? E aí ela vai em outro lugar, gente, para estudar, para trabalhar, e aí assim ela vai indo. É como se fosse um movimento de pêndulo mesmo. E eu sei bem como é isso. É cansativo. Que problema gera essa questão dessa migração pendular? O que a gente percebe nas cidades? O que atrapalha esse movimento de migração pendular? Acho que tem a questão dos congestionamentos também, da acessibilidade das diversas áreas, tanto de saúde quanto de educação, que o exemplo dela, ela tá aqui, que ela é de Rio Grande, está aqui para estudar, então acaba tendo um excesso, assim, uma sobrecarga. Sim, acho que tem cidades que não suprem, assim, né? A quantidade de pessoas. Sim, os serviços básicos, na verdade, vamos supor, porque a cidade de Pelotas, ela está organizada para receber a população de Pelotas. Então acaba quando vem Valeu! Não, acaba que quando sai esperado... Excluindo aqui na cara dura, né? Acaba tendo problemas Foi embora. Não, eu vou pedir também, né? Eu vou pedir, não vai dar tudo. questão de água, luz, porque na verdade, tu não mora aqui, mas tanto a Alicia quanto o Cléo pode comentar sobre a questão da luz na cidade, que anda faltando bastante quando tem Onde eu moro não falta. Mas tu sabe que falta. Não falta. Que tem o ciclone, que teve os ciclones e tudo, porque tem uma sobrecarga também. A demanda aumentou muito com a questão da urbanização. Porque atualmente no mundo a taxa de urbanização é 58%. E até 2050 é estipulado que vai crescer até 70%. Então acaba que gera diversas consequências essa urbanização. Essa questão, na verdade, ela está completamente ligada ao fato da industrialização, né? A questão da urbanização. E a gente consegue até entrar numa questão muito climática, assim, porque quando a gente tem uma questão de mudanças climáticas, aquecimento global, acaba que tem inundação, seca, incêndio florestal, e tudo isso é uma ameaça para o planeta. Então, um jeito da gente resolver isso seria um planejamento urbano, uma coisa que não tem. Sim. Então, esses efeitos a gente pode até perceber isso que a gente estava comentando sobre o inverno. Isso é uma questão de sustentabilidade. O inverno desse ano é muito diferente do inverno do ano passado. Então, a gente pode ver claramente essa questão de sustentabilidade muito, muito presente aqui na cidade. Sim, e essa questão também do clima, tem outra migração também que é associada ao clima, que é a migração sazonal,
que ela está associada, a pessoa ela migra para um local em diferentes períodos do ano, em épocas do ano, assim, e ela está mais associada aos agricultores, onde eles vão migrar para um local com as intenções de, por exemplo, sei lá, fazer uma plantação, é tudo envolvido com o ambiente e o clima. Achei que tu ia dizer para cassino, para passar o verão. Eu tava esperando isso. Mas tinha que ter falado dos agricultores, não era o que eu tava esperando. Essa questão climática também pode se relacionar com o que eu queria fazer um adendo sobre a cidade resiliente. Que, na verdade, nada mais é que uma cidade que é capaz de se adaptar, resistir e enfrentar as adversidades, que seria, vamos supor, que ela citou, que o inverno do ano passado é completamente diferente do inverno desse ano. Obviamente, tem os padrões, mas com suas peculiaridades. Então, a cidade resiliente seria mais ou menos isso, a capacidade de se adaptar. Então, voltando à questão da urbanização, os problemas são mais ou menos os mesmos. Mas hoje em dia, por conta do aquecimento global mesmo, a mudança de clima, é muito difícil de ver uma cidade resiliente. Sim, por isso que as cidades resilientes é um desafio. No entanto, que tem um projeto e está disponível até todo o planejamento no INEP, que é construindo cidades resilientes. Que as próximas metas até 2030 são 7 metas. E tu acha que é possível? Na tua opinião? Eu acho quase impossível. Eu até brinquei com o professor que eu tinha escutado num podcast que o Rio de Janeiro é uma cidade resiliente. Professor, será que é mesmo uma cidade capaz de se adaptar às adversidades? Pô, Rio de Janeiro... Não tem adversidade. Não tem adversidade, só tem calor lá. Não, mas é que nem volta a questão da urbanização, das migrações que tu voltou nos problemas. A questão da criminalidade. Que, na verdade, uma cidade resiliente, tu tem o controle da criminalidade. Você quer falar que o Rio de Janeiro é uma cidade que controla a criminalidade, é meio... E a gente consegue até puxar isso, uma questão de criminalidade, entrando naquela questão que a gente estava conversando sobre condomínios e áreas urbanas. Por exemplo, eu moro em condomínio e que eu estava falando com o prof. No condomínio que eu moro, tem pracinha, tem piscina, tem quadra. Então, eu não preciso sair do condomínio para ter um lazer. Mas muitas pessoas vão em praças, como a gente está falando, nos bairros, né? No bairro que tu, na frente da tua casa, tem um campo de futebol, querendo ou não, é uma área urbana. O Cléo falou do bairro dele e o Jack falou também. Então, a gente consegue ver essa questão de segurança nas cidades resilientes puxando para as praças. Porque quando a gente quer uma questão de lazer, a gente procura segurança também. Então, Pô, o pessoal não quer mais ir para no Joaquim no domingo, né? Outra feia situação, a questão da sustentabilidade também tem limite. O pessoal está se passando. Eu acho que tem muito disso. A gente consegue puxar bastante essa questão de resiliência numa questão de sustentabilidade, uma questão de mobilidade urbana. E entrando agora nesse ponto de mobilidade urbana e no ponto também de urbanização, a urbanização no Brasil, ela aconteceu de forma muito tardia, assim, porque até pouco tempo atrás o Brasil era só mato, era só campo, era só terra, e aí os processos de industrialização eles intensificaram mesmo em, sei lá, 1900. Bom, gente, voltando, é que a gente teve alguns probleminhas, mas voltando na questão da industrialização aqui no Brasil e da urbanização aqui no Brasil em si, né, que entra muito nessa parte da industrialização, afinal a gente está falando de urbanização. Por que a urbanização aqui no Brasil aconteceu de forma tão desordenada? Esse fator ele tem muito a ver, assim como outros países que aconteceram de forma desordenada, com a questão com a questão da industrialização tardia. A industrialização no Brasil aconteceu faz pouco tempo, o pico mesmo de industrialização foi, sei lá, em 1960 e se intensificou na era Vargas e nesse período, né? E por isso aconteceu de forma muito desorganizada, assim. Isso resulta muito em problemas de o próprio processo de favelização, né? Que é o crescimento das favelas no Brasil, a pouca mobilidade urbana, a desigualdade, e é isso que desencadeia nos processos de industrialização tardia, que inclusive o Brasil é um dos países que enfrentam isso. E uma cidade que não aconteceu isso, que está dentro do Brasil, que mesmo sendo um país que aconteceu de uma forma meio desordenada, mas uma coisa que
tem de diferente aqui no Brasil foi a construção de Brasília, que aconteceu de forma planejada, e que até hoje em dia a gente vê que não tem tanto esses problemas de desigualdade, de pouca mobilidade, que nem tem no resto do país, como nas regiões sul e sudeste, que desde sempre começaram com a industrialização mais forte e até hoje são. E a gente vê essa questão desses problemas muito concentrados ali nessas regiões, sul e sudeste, justamente por isso, porque começou esse processo de industrialização aí nessas regiões, e não no resto do Brasil, como na construção da própria capital do nosso país não tem esse problema, justamente porque ela foi planejada, ela teve um planejamento, né? Sim, na verdade, ela citou a Era Vargas. É importante ressaltar o governo de Juscelino, que ele tinha a questão dos 50 anos em 5. Então, era isso, né? Sim. Quando vê, mas se eu errei, me perdoe. Essa é geografia, não sei. Não, mas então, esse do Juscelino justamente a construção de Brasília, né? Ele buscava a modernização do país, na verdade. Ele queria puxar mais a questão do turismo também. Ele criou Brasília, que ele criou o projeto como uma cidade modelo, na verdade. Sim. Seria tipo, ele queria tornar o Brasil um país modelo, turístico, uma atração para as pessoas. Sim. Então a questão da urbanização era muito presente no governo dele também. Sim. E a questão por que a questão de Brasília ter sido construída no centro-oeste? Até porque ele não pegou um pedaço de terra enfiado num rio, assim, sei lá, e enfiou ali. Não, tinha terra ali, assim como tinha terra no sul e sudeste. Mas ele construiu Brasília no centro-oeste justamente porque o movimento no sul e sudeste estava muito concentrado ali já de industrialização, esses processos das pessoas indo já para ali, para esses estados ali do Rio Grande, próprio, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, estados do sul e sudeste. E aí ele foi para pro centro-oeste, tipo, completamente aleatório, construir uma capital, justamente por isso, porque estava acontecendo muitas greves ali na volta ali do sul e sudeste, então foi tudo muito estratégico, para meio que dar uma fugida dessas manifestações que estavam acontecendo ali na volta, ali no sul e sudeste, com muito movimento de pessoas. Ele foi lá e construiu uma capital ali, além do planejamento que ele fez de uma coisa mais organizada, que até hoje Brasília é bem organizado, justamente porque começou já sendo muito bem organizado, diferente... Mas a gente entra em outro aspecto, que Brasília foi uma cidade criada. Quando Brasília foi criada, já existiam outras cidades, então não tem como tu pegar a Brasília e querer querer comparar as duas cidades com Brasília. Na minha opinião, isso não dá. Brasília foi criada há pouco tempo, a gente já tinha outras cidades. Foi uma questão de cidade modelo, mas não tem como na minha opinião, não tem como a gente pegar uma cidade que já existia e colocar como uma cidade que foi criada do zero num modelo. Não, mas acho que a questão não é colocar uma cidade do zero num lugar onde já existe. A questão é colocar uma cidade do zero em região sul-sudeste, que eram regiões que são bem industrializadas, então faz mais sentido ele colocar uma capital do Brasil num lugar que é bem industrializado. E ele colocou no centro-oeste justamente para fugir dessas manifestações que estavam acontecendo nessas regiões, sul e sudeste, para fugir dessas greves que estavam acontecendo, manifestações. Ou seja, ele quis criar outro ambiente, assim, como se fosse tipo um conto de fadas, como se nada estivesse acontecendo em volta. Queria fugir mesmo daquelas regiões. Sim, mas isso a gente entra na questão da sustentabilidade. Não tem como isso acontecer sem ter uma cidade planejada. Não tem como. As pessoas vão se amontoando em vários lugares, vem gente se mudando, tem criação de prédios. E a gente entra numa questão muito social também. Porque quando, às vezes eu tô vendo alguns condomínios assim, aparecem esses condomínios de casa de luxo. Quando tu vai ver, são todos em fazendas, em condomínios afastados da cidade. E eu não entendo por que será isso. Não sei se vocês já pararam pra pensar. Nos explica, por favor. Acho que tá mais por dentro do assunto. Mas acho que essa questão que tu citou também de Brasília ser uma cidade criada, o Brasil, querendo ou não, enfrenta muito esse problema de questão de poluição, mais desse aspecto. Então, que nem a gente já fez um podcast sobre a terra que eu citou, do Rio de Janeiro, que era da Revolta das Vacinas, que era uma cidade muito suja, a poluição estava muito presente. Então, a poluição é um dos problemas da urbanização também. Sim. A urbanização é responsável por 75% do consumo mundial de energia e 80% da emissão de gases de efeito estufa. Então, querendo ou não, a urbanização tem efeitos também. E principalmente
a questão da poluição, a gente vê principalmente nos locais que são mais industrializados, independente de qual país que for, justamente por conta desse movimento de pessoas, circulação, enfim, da vida, né, no lugar. Sim, é que a questão da sustentabilidade também é a questão que ela citou de Brasília ser uma cidade modelo, que nem teve a criação. Acho que, na verdade, se tem nas cidades, mas não da forma intensa como necessita. Que nem Pelotas tem, vamos supor, diversas praças, que nem a Alice ressaltou com o professor antes, do Parque Una. Acho que a gente também tem essa questão da utilização para o convívio social mesmo. Que nem até o Cléo comentou antes, acho que ele pode comentar dessa utilização da sociedade, das praças, de como a gente utiliza no dia a dia, dos meios de transporte. Acho que é bem importante ressaltar isso. Sim. Sim. É como a questão da Como sustentabilidade. vocês usam a cidade? Como vocês percebem a cidade? É que nem eu falei da emissão de gases, que é a questão dos carros também. Então acho que o Cléo pode entrar agora na questão de meios de transporte. Como você vem pra escola, Cléo? Eu venho de bicicleta na escola. Gente, a gente tem que ser assim como o Cleo. Pronto, resolvemos os problemas. Eu venho de ônibus. Vim de bike, ponto. É mais saudável, polui menos. Tudo, Só tem benefício. Sim. Só tem benefício. E quais são os problemas que tu enfrenta, vamos supor, da cidade que tem na questão desse meio de transporte? Bah, tem bastante buraco na rua. Pô, de verdade mesmo. Não, uma questão, tipo, eu não digo isso de buraco na rua, mas sim dos movimentos carros, a gente vê pouco espaço para um Pouca lugar ciclovia, onde tem né? muita gente. É que, na verdade, querendo ou não, é muito difícil tu gerir uma cidade. É. Porque, na verdade, são diversos problemas e situações que tu tem que estar preparado, que nem da cidade resiliente, que é a capacidade de tu se adaptar e enfrentar os problemas. São muitas coisas, que nem tem a questão que tu falou dos carros, ele citou da bicicleta, dos buracos, a questão da urbanização, que teve esse êxodo rural, aumenta os congestionamentos de carros, Sim. de pessoas, até de bicicleta. Sim. Então, querendo ou não, são problemas que enfrentam Sim. e é difícil a gestão de uma cidade. E é difícil de mudar isso também, né? Porque isso, geralmente, essas cidades que são mais movimentadas, que tem pouco planejamento, isso veio desde muito tempo, quando começou a industrialização nessas próprias cidades. Então já faz um tempinho. Aí é uma coisa, como já vem de muito tempo, é difícil de ser mudada, né? Porque é muito problema para uma mudança só, né? Sim, que nem a prefeita veio aqui na escola e falou sobre, e que são muitas coisas. Eu parei e pensei, digo, achei que era mais fácil ser prefeita. Porque, pô, tu pensa, é educação, é saúde, essa questão das pessoas que vêm de fora, é N fatores que tu tem que gerenciar. Então, por isso que até a Alicia falou das cidades resilientes, a gente comentou, que é, na verdade, algo muito difícil de existir. Que, na verdade, que nem é Brasília agora. Brasília seria Uma exceção. acho que, pra mim, o mais próximo de cidade resiliente no nosso país. Mas é uma exceção, uma cidade criada e desenvolvida há pouco também. Sim. Então, Não quero provocar vocês ou tirar essa ideia de vocês, mas pesquisem o que é o arredor de Brasília. O que são os arredores de Brasília? não, eu tô falando O que Brasília. é, gente, o que é Brasília. eu já vi fotos. O que é planejado é bonito, o resto. Pesquisem como que se... Não, mas é sério, é da gente também pensar. Porque, querendo ou não, Brasília foi pensada na década de 50, 60, ali, naquele período. O que nós temos hoje? Não só de movimento político, ali, de máquina pública, né? Sim. Então a gente também tem que pensar nisso, mas o entorno de Brasília também é meio caótico. Sim. Sim. É que, querendo ou não, ela foi criada, mas está no Brasil, querendo ou não, ela obviamente vai enfrentar os problemas que as outras cidades enfrentam. Ela só vai enfrentar os problemas mais tardiamente, na verdade, porque obviamente ela foi criada faz 60 anos, vamos supor. Então é algo que ela tem que enfrentar. Mas creio que seja mais fácil agora, porque tu tem como exemplo do que não fazer, na verdade. O que as outras cidades fizeram, tu não faz. Acho Sim. que é mais ou menos isso. Então, tipo, Brasília é a cidade modelo, obviamente, como o professor ressaltou, dos arredores. Então, essa é uma das dificuldades de ter uma cidade resiliente, ter uma cidade bem organizada. Tanto um país organizado. Então, acho que esse é um dos problemas tanto da urbanização. Porque Brasília é um exemplo de urbanização. Acho que nem se toca o hoje com antigamente onde era Brasília. Sim. Então, acho que também ressalta na industrialização que ela falou, na poluição.
Então é um aspecto bem relevante citar Brasília. Sim. Querendo ou não, é a nossa capital, não tem como deixar de fora do assunto. Sim, e como a gente estava falando também, a parte de urbanização entra muita parte da industrialização e praticamente né? Elas estão andando uma do lado da outra, as indústrias e a urbanização. E a gente já falou sobre o processo desordenado que aconteceu aqui no Brasil, de urbanização, justamente porque foi uma industrialização tardia, e aí aconteceu de forma tudo muito turbulenta, assim, e desencadeou no que é hoje. Muitas cidades não conseguem suprir a quantidade de pessoas, de carro, enfim, de movimento que tem. E a questão das indústrias agora no mundo, a gente pode falar também um pouco sobre a questão das indústrias mais poluentes. A indústria mais poluente que existe é a indústria de petróleo. E, em segundo lugar, a indústria têxtil, que está com a gente, assim, não que o petróleo não está com a gente no dia a dia, mas a indústria têxtil é que mais está com a gente no dia a dia. E acho muito importante a gente falar dela, porque a gente nem imagina, às vezes, a gente está colocando uma roupa e a gente nem imagina de onde isso veio, para onde isso aquilo vai, sei lá, quando a gente doa uma roupa. Eu pelo menos, eu não tenho, até um problema que eu não tenho essa preocupação muito com sustentabilidade. Na verdade, quando tiraram os canudinhos do McDonald's, eu fiquei bem revoltado. Então... Ele com os canudinhos de papel. Pô, os canudinhos de papel, pô, McDonald's, vamos voltar. Eu tenho pena das tartarugas, mas, pô, tá difícil. Sim, e a questão da... Peraí que eu tô vendo aqui um nome. Ah, tá, deu. A questão da sustentabilidade na indústria, as indústrias têxteis, como eu disse, elas são a segunda indústria mais poluente. Eu escolhi ela porque é a que está mais com a gente no dia a dia, que é mais fácil da gente conseguir até conversar sobre. A problematização da indústria têxtil é muito complicada, assim, porque... até com a função das próprias redes sociais mesmo, eu percebo que o consumo está sendo cada vez mais rápido, de forma muito rápida. A própria moda em si, ela está ficando cada vez mais rápida. E isso é preocupante, porque a moda tem a ver com o material que a roupa é usado, com roupa, né? E é uma coisa que é muito poluente. E a gente tem também, tipo, o descarte das roupas... enfim, não usadas, dos resíduos de tecido, eles ficam no Atacama. Gente, assim, se vocês verem foto, é tipo um deserto gigante, cheio de tecido, muito tecido, assim. E para onde aquilo é descartado? Para nenhum lugar. E aí, isso é muito preocupante, porque essas indústrias de roupa mais barata, assim, tipo, como é chamado os fast fashions, né? Que é Renner, sei lá, Zara, sei lá, enfim. Essas lojas de roupas mais acessíveis que o mundo todo consome, elas utilizam desses recursos do Atacama, por exemplo, que são muito, muito poluentes. E aí que a gente entra numa questão de desigualdade social. Sim. Muito forte. Porque Sim. Apesar de a gente ter essas questões do fast fashion poluente, um fast fashion é muito mais barato, uma Shein é muito mais barato do que se, por exemplo, tu comprar na Zara, que é uma loja não é uma loja, é uma loja relativamente cara, mas é uma loja de fast fashion. Então, entra uma questão de desigualdade social, não tem como a gente não entrar nisso. Sim. Por mais que polui, é como as pessoas têm acesso à moda. Sim. Só que acho que ao mesmo tempo disso, que a gente precisa, sei lá, acontece a questão da desigualdade social, que não tem como, sei lá, a pessoa comprar numa loja que não seja fast fashion, numa loja de grife, também as pessoas precisam ter mais consciência do que elas consomem. É que, na verdade, entra nessa questão que tu está falando da teoria, mas entra na prática, é completamente diferente. Eu cito, por exemplo, a Nike está com uma campanha agora, que é, vamos supor, calçados 100% de produtos reutilizados. Só que tu vai ver o valor, é muito desproporcional ao que é o comum. Então, tu pega uma pessoa que nem a sua desigualdade social, uma pessoa com uma condição financeira não tão boa, tu tu pega o mais acessível, tu acaba... O que é melhor para a pessoa? Acaba que não é... Eu também não acho errado da parte da pessoa. Não acho um certo egoísmo que nem as pessoas falam. Óbvio, tem que ter mais consciência. Mas, querendo ou não, com a desigualdade social, é questão de necessidade. Sim. Não, eu também concordo. Eu não acho que a pessoa que é muito pobre ali, que tá passando fome, tem que comprar numa grife. Não acho. Sim, eu acho que a pessoa...
não só a pessoa ali que é muito pobre, que ela não vai... Aquela pessoa ali não tá atrapalhando ninguém. O que foi? Ela não tá atrapalhando ninguém ali, sei lá, ela comprou uma vez por ano. Tô falando das pessoas que têm mais dinheiro e que consomem desses fast fashions, que compram, sei lá, tipo, uma vez por... Cada dia ela tá comprando uma coisa só pra suprir esse desejo dela, essa necessidade, que não tem, tipo, tem a ver mais com o emocional dela. E isso segurada na Shein. E isso influencia muito, gente, na questão das redes sociais, que a gente vê muito essas coisas, E a sei lá... sustentabilidade? Da questão... A gente já falou da sustentabilidade. A gente tem que falar dessa questão da sustentabilidade. Tem um movimento, assim, no TikTok, sobre a gente ter as nossas roupas. Então, Porque a gente tá falando de sustentabilidade, tipo, tá puxando um outro assunto. A gente tá fugindo muito. Não, gente, eu tô falando da questão dos fast fashions do Mas Atacama. as pessoas comprar, gente. Mas a indústria têxtil, é disso que eu tô querendo dizer. Sim, eu a indústria entendi. têxtil é a mais poluente. Só que a E gente isso tem... começou a falar das pessoas pobres. Eu acho que a gente tem que estar fugindo muito do assunto de sustentabilidade. Então vamos voltando, recapitulando, pessoal. Minha colega Alice aqui vai voltar pro assunto. Vai, fala, Alice. Não, é porque quando a gente fala de reutilização de roupas, brechó é uma questão de sustentabilidade. Sim, Tu não acha? sim. Então, eu acho que é isso que a gente tem que puxar. Como a gente tem as consequências das indústrias e como que a gente pode... A gente não vai parar de consumir. Não tem como, tem que achar alternativas Sim. pra uma sustentáveis. sustentabilidade. Não é parar de comprar, não é a pessoa comprando uma vez por ano. Sim. É a pessoa... Outras pessoas tendo consciência que se as roupas estão boas, pode ter uma troca pra ter uma sustentabilidade e repassar as roupas, sabe? Sim, sim. E até das próprias marcas, né? Terem mais... Só que é difícil a gente chegar num acordo, certo? Porque, como tu mesmo disse, geralmente as peças, tênis, roupa, enfim, as peças que, sei lá, são... Tem ali a etiqueta verde ali, tem essas coisas, né? Geralmente são mais caras. E aí é difícil a gente equilibrar com isso. Por que não tem como a gente espalhar para todo mundo, gente, usem as partes sustentáveis, as roupas sustentáveis, só que elas não têm condições para comprar roupas assim, né? E é justamente isso. Sim, na minha visão, não tem como a gente combater as grandes empresas. Na minha visão, a única forma da gente ter o consumo de roupa sustentável é tu comprar como dá e tu repassar tuas roupas ou vender. Não jogar fora, não descartar. Essa é, na minha visão, é a única forma Sim. que a gente tem de ter uma sustentabilidade. Sim. Não sei pra vocês. Não, eu acho também. Mas eu acho que devia ter uma multa, por exemplo, na parte das próprias indústrias, assim, para elas terem mais equilíbrio em relação aos descartes de tecido, porque isso não é das pessoas, esse descarte de tecido. Sim, esse é descarte de das tecido é das empresas. próprias empresas. E aí, eu acho que, portanto, cabe ao Estado. Eu acho que o Estado tem que montar essas empresas, assim, sabe? Que, com certeza, com dinheiro, eles param e, pelo menos, dão uma diminuída, assim, E eu tô falando disso, gente, porque a indústria têxtil a gente nem imagina. De novo, é a segunda indústria mais poluente do mundo. Por isso. E até com essa questão de um descarte certo de tecido, porque, como tu falou, eu não cheguei a ver essa imagem de como é, mas essa questão, quando tu fala de multa, se aplica a outras questões também. Uhum. De cidade, de falta de investimento. Então, no final, tudo acaba voltando para a parte econômica sempre. Sim, é bem isso. Sim, que não, querendo ou não tem... Tudo hoje em dia é baseado na questão econômica. Tudo, querendo ou não, é movido a dinheiro. Uhum. É meio superficial tu falar isso, mas querendo ou não, é isso. Tudo que tu faz, tu necessita. Tudo não. Tô generalizando, mas querendo ou não, na gestão de um país, da indústria, tudo necessita disso, na questão para gestão. Então é um problema que tu enfrenta, até não digo a questão de multa e tudo, mas a questão de tu trabalhar e ter esse controle. Que nem eu citei, que é muito difícil de tu... de ter uma gestão de um país, são diversos problemas, que ela citou da multa, são muitas coisas, talvez por isso até passe despercebido, não despercebido, mas não com a devida atenção necessária. Uhum. Então acho que são coisas que têm que ser repensadas, que nem ela citou, que a gente tem que ter a consciência sim, que nem ela falou dos materiais, dos tecidos, obviamente nas devidas proporções. Uma pessoa que tem uma condição econômica relativamente baixa não vai comprar roupa mais barata porque ela polui mais que a bem mais cara, não,
mas é a questão da gente ter consciência, que eu acho que é aí que começa a mudança, na verdade. A partir do momento que toma consciência do problema, já é o primeiro passo para ocorrer a mudança. É isso. Então, acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma coisa Não, para acho que comentar, é isso. falar sobre. Não, eu não tenho mais nada pra falar. Então, acho que seria mais ou menos isso, que seria urbanização, sustentabilidade. E os desafios, né? Da Sim. gente conseguir equilibrar tudo, a questão da urbanização ao lado da sustentabilidade, quanto é desafiador. Sim, acho que, que tudo isso resulta nas cidades resilientes também, que eu fiz alguns comentários. Então, acho que seria mais ou menos isso. Sim. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo em mais um Pode Praça novamente. Até a próxima. Tchau, Tchau. gente. Tchau.